A gente é visitado durante a parte que a gente está acordada, né? Pelas mais diversas emoções, né? Não é uma constante, né? E é natural, né? É natural que a gente resista aquelas emoções que a gente não gosta, né? Mas se você treinar a permissão em relação às emoções, né? A não resistência, você vai perceber que elas passam, né? Elas passam assim como os pensamentos, né? Então, quando tem uma emoção que não está nada confortável, parece que ela vai ficar com você para sempre, mas não. E geralmente a gente constrói uma história em volta da emoção. A gente tenta entender por que a gente está sentindo aquilo. E se tiver uma história clara naquele período, você sustenta ainda mais aquela emoção com você, né? As histórias em volta da emoção, elas seguram a emoção mais com a gente ainda. Então, só um convite para você observar, né? Observar. Assim como a gente observa os pensamentos, a gente observa as emoções também. A gente é um sistema nervoso, a gente é como se fosse um fio condutor. As energias passam pela gente o tempo todo, as mais variadas e as mais variáveis. Então é isso, gente. A gente observa não só o pensamento, a gente observa a emoção também, sentimentos, né? Então vamos lá, tem muita gente aí. Vamos lembrar os pontos básicos. E o principal deles é a gentileza. Lembrei de uma coisa, porque ontem eu passei por contato com uma técnica que não é muito gentil. Mas então, a principal item aqui da nossa prática vai ser a gentileza. E essa gentileza começa na posição que você vai encontrar para meditar, para fechar os olhos, para observar. Não precisa necessariamente estar com a coluna ereta. Se você ficar sentado com a coluna ereta for confortável, ótimo. Se não for, pode se recostar, pode deitar, pode se acomodar durante a prática também. Não é para ter esforço, não é para ser difícil, tá? A segunda coisa é que não tem como dar errado, porque não é uma prática que a gente vai controlar absolutamente nada e nem criar uma determinada experiência. Então, se fechar os olhos e tiver um monte de pensamento, tá tudo bem. Se você fechar os olhos e tiver um monte de emoção, tá tudo bem. Se fechar os olhos e tiver barulho, tudo bem. É a observação que traz a magia para sua vida quando você abre os olhos. E não o controle da experiência quando você está observando de olhos fechados, tá? E a segunda coisa é que não tem como não conseguir. Que é o que eu mais escuto quando as pessoas começam a meditar. Não consigo. Porque quando você fecha os olhos e vê aquele monte de pensamento, você acha que você tem que parar os pensamentos, ou você se culpa pelos pensamentos. E também você tem uma clareza do tipo de conteúdo que passa pela sua mente, dá um certo desespero, né? Mas quando você sabe que você não é responsável por essa movimentação toda, e que a real é que o conteúdo dos pensamentos não faz muita diferença, você só observa. E quando você só observa, eles te atormentam menos. E eles passam mais depressa, tá? Então, os 3 itens: gentileza, o outro, não tem como dar errado, e o último, não tem como não conseguir, tá bom? Então, vamos lá. Acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz nada. Não faz absolutamente nada. Só se percebe. Começa a se enxergar de olhos fechados, sem mudar nada.
Percebe como você está. Percebe como está o ambiente. E a gente vai fazer tudo bem devagar aqui, tá? A gente não tem pressa, não tem um lugar para chegar. A gente já está onde a gente tem que estar. E esse computador, a mente humana, está sempre querendo chegar em algum outro lugar, né? Está sempre olhando lá para frente. Essa é a prática de ficar aqui. E tudo que eu falar aqui é um convite, não precisa de perfeccionismo, tá bom? Tenha só a intenção de fazer. E agora coloca gentilmente a sua atenção na respiração. E também sem mudar a respiração, sem controlar a respiração, sem julgar a respiração. Só presta atenção nela. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. E agora percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, ou deitada, ou recostada. Percebe o peso do seu corpo. E dá uma escaneada bem devagar, da cabeça até os pés. E percebe se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa. E solta. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Os joelhos. O quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche sem esforço. Aqui é tudo sem esforço. Quando perceber que tem algum esforço, você solta. Então preenche o seu tronco de ar. Na frente. Atrás. Dos lados. Em cima, embaixo. Respira no coração. Amplia
coração com a sua respiração. Respira atrás do coração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados. Pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde você está, o espaço onde o seu corpo está. Enxerga todo esse espaço de olhos fechados. E não só na sua frente, mas atrás de você, dos lados, em cima, embaixo. De olhos fechados a gente tem uma visão total. Ocupa esse espaço com a sua atenção, o espaço onde você está, que pode ser uma sala, um quarto, escritório. Dissolve os limites do seu corpo nesse espaço, porque não tem separação entre corpo e espaço. Eles se permeiam. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta, que podem ser os outros cômodos da casa, a rua, jardim. E vai ampliando a percepção dos sons até os sons mais distantes, mais longínquos, sempre sem esforço,
Percebe como a sua consciência se expande sem esforço, como ela vai tão além do corpo, como ela vai tão além dos pensamentos, como ela vai tão além da emoção. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse olhar para frente também sem esforço, aonde o seu olhar repousar. Pode ser que seja bem pertinho de você. Olha para frente e percebe o que você vê de olhos fechados. E talvez você veja o nada. Eu nunca deixo de falar que o nada é igual a tudo. Percebe esse nada, ou talvez você veja uma tela escura, pontos, luzes. Tanto faz. Só percebe o que você, sem esforço, vê de olhos fechados. E aqui não é para criar, não é para imaginar, não tem algo certo nem errado. E coloca gentilmente a sua atenção aí. Não faz nada, não vai para lugar nenhum. Fica aí. Nisso que você está vendo de olhos fechados. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nesse lugar que você está vendo de olhos fechados. Só por colocar a sua atenção aí. Quando você estiver observando isso que você está vendo de olhos fechados, percebe se tem uma cor, percebe se tem uma textura. Percebe se esse espaço se amplia ou não, tanto faz. E mais importante, percebe se está calmo aí. E fica aí. Não faz nada, não tenta mudar nada, não controla nada. Só olha, assiste, observa de olhos fechados. E permite o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se tiver sensações no corpo, dores no corpo. Se não tiver nada, tiver uma paz infinita. Você está só observando. E não faz nada. Eu vou falar umas palavras. Vocês vão repetir essas palavras em pensamento. Não precisa gostar, fazer as palavras fazerem sentido. Vocês vão repetir mecanicamente. Amor incondicional. Repete em pensamento, com calma, com gentileza. Amor incondicional. Deixa as palavras desaparecerem nesse nada e só olha, assiste, observa de olhos fechados e não faz mais nada.
Repete mais uma vez em pensamento, amor incondicional. Deixa as palavras desaparecerem e só olha, observa de olhos fechados. E não muda nada. Mais uma vez, repete em pensamento, amor incondicional, só observa. E agora todo mundo segue no seu ritmo, eu vou ficar quieto um pouco, vou fazer com vocês. Pensa as palavras, deixa elas desaparecerem e só observa. Percebeu que foi embora no pensamento, não tem problema, volta, repete de novo e só observa. Amor incondicional. Repete mais uma vez, deixa as palavras sumirem e só observa. E agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Aqui estava um silêncio forte aqui no que eu observei. Vamos ver. Muito bom, gente. Bom ter vocês aí. Meditar em grupo é sempre mais potente, porque aquilo que a gente acessa na meditação é uma coisa só. Então, quando todo mundo coloca atenção aí, fica mais fácil para todo mundo.